Queridos, um culto pode mudar o seu futuro, sabia? Um culto pode mudar o seu futuro. Por exemplo, foi num culto, num domingo de manhã, que o Ronaldo tomou a decisão de se mudar de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, me criei em São Paulo, e para mim em São Paulo jamais eu sairia de lá. Eu tinha o maior orgulho de ser paulistana da Gema. E nunca pensei que sairia de lá, e nos últimos 4 anos que nós moramos lá, eu lembro de sentar no parapeito da casa onde nós morávamos e falar: Senhor, nem que seja no sertão do Catolé do Rocha, mas me dá um pedacinho de terra onde eu possa cair morta. Pode ser no Cabrobró, pode ser no sertão do Amazonas, mas nada acontecia. E foi num culto, num domingo de manhã, que eu tenho a palavra registrada até hoje, que o Ronaldo naquele culto, e naquele tempo o Ronaldo era complicado com questões de ir à igreja, mas ele foi naquele, gente, era um domingo de manhã, ele foi, Deus falou com ele naquele culto. Nós decidimos que íamos sair de São Paulo, e foi questão, eu não lembro, acho que foi questão de 2 meses, nós já estávamos em Campinas. Foi num culto lá em Barueri, que o Ronaldo também recebeu uma palavra profética. Nós ganhamos um carro e nunca esquecemos aquela palavra. Num culto pode mudar o seu destino. Eu lembro do culto que eu consagrei meus filhos ao Senhor, foi aqui no Estância da Vida, com adoração de adoradores. Então tem um culto que pode mudar a tua vida. Nós temos tido palavras extraordinárias aqui, o que Deus tem ministrado ao meu coração com a questão das tribos, você não tem noção. Rubens, Simeão, Gade, então, papai, Judá, cada palavra que eu tenho recebido tem tocado profundamente minha vida. E as portas, a porta do cárcere na semana passada, como falou comigo. E um culto pode mudar o seu destino. Mas, você sabia que quando a gente vai para a igreja, se você já está com o coração amarrado em relação àquela igreja, em relação àquele ministério, àquele pastor, você vai resistente, você vai para o culto dizendo: não vou repetir nada que falarem. Dá às vezes para perceber pela expressão do rosto da pessoa, do seu rosto. É uma expressão fechada, você sabia que quando você está de braço cruzado conversando com alguém, não estou falando aqui, de braço, alguém que você está conversando, você está ali, a sua leitura corporal eu não vou receber nada que você está falando, certo? E às vezes você vai para a sua igreja, você vai para a sua igreja amarrado, falando: não vou receber. Sabe quando você já perdeu a alegria do primeiro amor, ou você já perdeu a confiança naquele pastor ou naquele ministério, e você vai determinado a não fazer. Mas a mesma pessoa que diz que vai estar determinada a não fazer, quando vai no show do Fernandinho, só falta alucinar, adorando e recebendo tudo, a pessoa paga para ir para receber. Então o seu coração é que determina até onde você vai. Então, se você vai estar na igreja, isso eu vou pregar sempre. Se você vai estar na igreja amarrado, talvez esteja na hora de você procurar um ministério em que você confie. Do contrário, você vai participar do culto, porque às vezes vai ser liberada uma palavra profética aqui em cima, e você está lá trancado, amarrado, e o outro está dando glória a Deus. Era para você a palavra, o outro recebe, e ninguém deu glória a Deus. O Bruno foi aprender lá na Assembleia de Deus algo que eu sempre preguei. Não, você não aprendeu lá, desculpa. Você não aprendeu lá, mas você gostou do entusiasmo, dos frenéticos. Você gostou dos frenéticos, de participação. Eu aprendi isso com Guilherme Maldonado. Gente, eu vi o Miles Morrow no culto do Guilherme Maldonado. Ele só faltava avançar no púlpito, dando glória a Deus. Glória a Deus. Bruno, você está certíssimo. Hoje eu ia colocar a banda aqui para tocar também, mas não vou colocar, que eu quero que vocês estejam aí, dando glória a Deus também. Ok? E uma igreja que participa é uma igreja que não está resistente ao Espírito Santo naquele culto. Porque quando você vem amarrado, você está resistente.
a palavra que está sendo pregada, ok? E o tema que eu vou trazer hoje é algo que eu já trouxe há pouco tempo e aliás, a última palavra que eu preguei, eu creio que ficou gravada no coração das pessoas, porque o meu neto, a Camila diz que ela me mandou o vídeo, eu achei muito tremendo, porque tá aí, tá ouvindo, tá recebendo. Eu falei, Vitor, repete para mim o que você é. Ele falou, eu sou macho. E a Camila fala assim, não dá graça com ela falando, porque ela fala assim, eu sou macho alfa. Não é assim que o Vitor fala, ele fala, eu sou macho alfa. Como ele tem 9 anos e ele é macho alfa, ele não precisa mais obedecer a mãe dele, não precisa mais tomar banho, nem obedecer nada, mas a mãe diz que ela lá é a fêmea alfa que manda nele por enquanto e acabou, pronto, final. E também diz que tem que sangrar, os homens têm que sangrar, não sangrou ainda, então para de reclamar, amém? Só que a palavra de hoje honra e prosperidade. Eu quero falar com vocês um pouquinho. Esse assunto, queridos, é inesgotável. É inesgotável. Tem assuntos que são inesgotáveis. Por quê? Se eu vi no Instagram, eu vi uma frase que eu creio que cabe aqui. Se um vendedor estudasse tanto quanto um médico estuda por 8 ou 10 anos, ele seria o vendedor mais top de linha que existiria no mercado. Se você, cristão, estudar mais do que o médico estuda, se você quiser fazer mestrado, doutorado, pós-graduação e tudo que é coisa na área de honra, não vai ter para ninguém, você vai arrebentar. E a palavra que o Mateus trouxe hoje tem a ver com isso também, ok? E é sobre honra. Falar sobre honra hoje é ir na contramão da cultura. E está lá em Romanos capítulo 2, verso 10. Romanos 2, 10. Eu vou ler na tradução que a Ana vai colocar ali, depois vou ler na tradução da linguagem atualizada. Linguagem atualizada diz assim: glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Na tradução da linguagem de hoje diz assim: mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus, também aos não judeus, ok? E eu vou pedir que você, o meu ministério é muito fundamentado em libertação e cura interior também, que é diferente de cura. E por 3 anos a impressão que nós temos é que Satanás se aposentou, ele tirou férias e nós não mencionamos mais as atividades dele, e a igreja vai sendo atribulada por conta das operações dele na igreja, na família, na sociedade. Então eu vou pedir que você fique de pé e nós vamos orar agora. E vamos tomar posicionamento. Eu vou pedir que a Jacimara fique perto do seu esposo, que vai fazer cobertura espiritual para ela. E se o Bruno já terminou aí, fique perto da sua esposa, que também está grávida. E nós vamos orar, ok? Eu vou pedir que você descruze suas mãos, que você desobstrua suas mãos e que você fale com ousadia, como quem veio para o culto e pagou R$100 para estar num show do Fernandinho, tá bom? Ah, mas você pagou 100, tá bom? O David Leonardo é 100, era 100, 3 anos atrás. Ok, então você vai dizer assim: Satanás, vou repetir para você falar. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade e declaro que Deus tem me abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Jesus Cristo é o meu Senhor, e a minha mente e todos os meus pensamentos são levados cativos e sujeitos à obediência de Cristo. Apenas o que é de Cristo, apenas o que procede do Senhor,
vai ocupar a minha mente e o meu coração. Eu me revisto agora de toda a armadura de Deus e eu me protejo contra todas as interferências externas. Faz cobertura em mim, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Eu estou pronto para deter todas as forças inimigas do Senhor Jesus Cristo. E eu oro, clamando pelo sangue do Cordeiro, sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre os meus sentimentos, sobre a minha vontade. E eu ordeno que todas as hostes organizadas do mal se mantenham afastadas. Saia deste lugar, saia da minha vida, saia da minha história, saia da minha casa, saia da minha família, saia do meu corpo, saia da minha descendência. Se você tem filhos, coloca a mão sobre o seu filho. Se você quer ter netos, coloca a mão no seu ventre. Se ainda não tem filhos, coloca a mão no teu ventre, porque um dia você vai ter. Os homens, coloca a mão na tua cabeça, por favor. Em nome de Jesus, eu ordeno que você solte a minha descendência, solte os meus filhos. Eles serão benditos, em nome de Jesus. Amém. Agora você, de olhos fechados, vai se ver dentro da sua sala, lá na sua casa. Se coloque dentro da sua sala e diga: em nome de Jesus, eu me estabeleço agora na minha casa e eu ordeno que todo mal, todo espírito maligno que está na minha casa não vai ficar mais. Eu sou de Jesus Cristo e o maligno não pode ficar na minha casa. Vai agora lá no teu quarto. Em nome de Jesus, eu ordeno: sai do meu quarto, sai do meu leito, toda interferência maligna, saia do meu leito agora. Não pode prevalecer, porque eu venho no poder e na autoridade do nome de Jesus, e eu aplico sangue no meu quarto, no meu leito. Vai lá na tua despensa. Em nome de Jesus, todo o teu roubo nas minhas finanças, na minha despensa, cesse agora, em nome de Jesus. Agora você vai lá no teu trabalho e se estabeleça no centro do teu trabalho. E você diga: agora, diabo, tudo que você trouxe para dentro deste trabalho vai sair agora. Eu quebro o teu poder. Eu ordeno: sai de cima dos meus clientes, do meu dinheiro. Você vai bater em retirada. Agora, solta as minhas finanças. Espírito de imundícia, sai agora. Espírito de roubo, sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Yes. Glória a Deus. Alguém sentiu alguma coisa? Sentiu arrepio, tontura? Levanta a mão. Não? Beleza. Nós estabelecemos o reino de Deus neste lugar. Amém? É chegado o reino de Deus. E onde é chegado o reino de Deus, o mal tem que sair. O maligno não vai tocar, não vai prevalecer, vai ter que soltar. E nós não vamos mais ficar chorando por causa dos nossos filhos. Nós não vamos ficar chorando por causa das nossas coisas, nossa família. Pelo contrário, nós vamos avançar, vamos triunfar e vamos dizer: diabo, sai. Em nome de Jesus. E hoje essa palavra tem um pouco a ver com isso. Amém? Honra
abre portas onde não tem porta, gente. A honra abre portas onde não tem portas, abre caminho no deserto, transforma sentença de maldição em sentença de bênção. A honra tem um poder tão extraordinário que toda palavra maligna que já foi lançada contra você não vai prevalecer. A honra e a paz estarão à disposição daqueles que praticam o bem. Esse texto diz que honra e paz e glória vão perseguir aqueles que praticam o bem. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. A honra corre atrás de quem pratica o bem. 1 Samuel 2,30, se puder colocar lá. 1 Samuel 2,30. Se você puder aumentar um pouquinho o som do instrumento. Do instrumento, daqui tá bom. 1 Samuel 2,30. Nós vamos mais na última parte, mas aqui. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Então honra é reciprocidade. Você planta honra, você colhe honra. Em Êxodo capítulo 20, não precisa colocar, honra é lei, é ordenamento, não é sentimento. Honra é mandamento, não é se eu estou afim, não é se eu estou disposta, não é se eu estou sentindo, é mandamento. E a nossa, como eu falei da última vez que preguei sobre honra, a nossa nação está fundamentada em desonra. Agora que eu cheguei na igreja, o Daniel chegou na igreja, ele me trouxe uma notícia de que a gente sabe o que está acontecendo pelas escolas e tal, mas tem uma notícia aí de uma pessoa, não sei se é adolescente ou jovem tal, que ameaçou de morte professor. Adolescente tem 14 anos. Ameaçou de morte professor, teve investigação policial e foi localizado quem é, porque foi pela rede social. Aí, da última vez eu falei, quando eu era do ensino fundamental, quando o professor, o diretor, ou um pai de aluno entrava na sala, os alunos ficavam de pé para o diretor entrar. Não é da época da maioria de vocês aqui, mas quando entrava na sala, na entrada do professor, todos de pé. Hoje, quando o diretor vai entrar na sala, é bolinha de papel jogada no diretor. Se vai receber nota vermelha, o aviso do aluno é: o seu carro está estacionado no estacionamento da escola. Ou então você pega ônibus lá no ponto à noite, sozinho, eu sei onde você está. Então, o processo de desonra é muito grande. Por quê? Na nossa nação especialmente. A história do Brasil, para quem não sabe, aquela história linda que nós aprendemos na escola, não é bem daquela forma. O Brasil era colônia penal de Portugal e da Espanha. Por que era colônia penal? Eles descobriram o Brasil, uma terra fértil, boa para se roubar, e eles mandavam para cá os piores marginais, os degredados. Degredados. Quem eram os degredados? Os piores homicidas, os piores ladrões, os piores criminosos eram enviados para o Brasil. E aqui eles faziam toda sorte de malignidade. Era um estupro das índias, era um roubo, era uma coisa terrível. E uma coisa que também é da cultura brasileira, quem não sabe, o índio brasileiro, eu não sei se todos, mas é corrente essa história, de que quem sai para trabalhar é a Índia. E o índio fica deitado na rede, esperando a Índia chegar. Isso é cultura do Brasil. E isso faz parte da história da nossa nação. E a igreja tem a obrigação de caminhar na contramão disso. E você percebe que filhos horríveis, filhos que tratam mal o pai, filhos que tratam mal a mãe,
tratam mal os avós, pessoas que tratam mal a esposa, tratam mal os filhos. É uma geração que trata mal os familiares. Quando essa pessoa se converte, quem essa pessoa vai tratar mal? Quem? Pode falar? Vão participar, gente? Os pastores, os líderes. Amém? Não fala amém não. E é uma coisa tão terrível na cultura nossa, que bajulação passou a ser a tradução de quem honra. É um bajulador. Mas bajulação é diferente. Bajulação é quando alguém fica atrás de outra pessoa procurando ser promovido. Já a honra, ela é feita por causa de alguém que já foi promovido ou está para ser promovido. É muito diferente. A Bíblia é um livro de honra. Deus está sentado num trono de honra. Por isso não quebra. Por isso não quebra. Honra te faz não quebrar. Te faz prosseguir. E não tem sentença maligna. O diabo fica falando, mas você continua sentado na honra porque você não quebra. Vou precisar que seja melhor. Vou precisar que vocês estejam compartilhando agora essa palavra comigo. Você continua sentado na honra porque você não quebra. Aleluia. Você vai praticar o bem. Praticar o bem é moral, é aquilo que é moral, aquilo que é excelente e aquilo que é reto. Obrigada, Marcos. Isso é honra. Eu lembro que quem começou a trazer a água, gente, não dá para mostrar pela internet a delicadeza do que tem nessa água. É uma água saborizada, tal. Mas quem começou a trazer a água viu que quando o Bruno pregava, ele ficava em desespero. Porque ele começava, ele falou assim, ele está com sede. E não tinha água, porque a água daqui era horrorosa, cloro puro, parece leite. Cloro puro, e não tinha como dar para ele. E aí começou a trazer. E aí algumas pessoas interpretam como bajulação. Bajulação. Lá em Gênesis 1, tudo que Deus fazia, no Gênesis 1 e 2, ele quando terminava a obra, ele via que era bom. E Deus terminou o primeiro dia e viu que era bom. Segundo dia e viu que era bom. Esse bom no hebraico significa agradável, belo, correto, excelente e útil. E eu sei que aqui todos anotam, por isso todos vão prosperar em honra, amém? E aí você vai repetir comigo: agradável, belo, correto, excelente, útil. Então o que está dizendo lá em Romanos capítulo 2, diz que a honra corre atrás de quem pratica o bem. A honra corre atrás de quem pratica o que é agradável, o que é belo, o que é correto, o que é excelente e o que é útil. Honra corre atrás dessas pessoas. Honra e glória e paz corre atrás dessas pessoas. E por que eu trouxe essa palavra, como o Mateus falou, de algo que aconteceu comigo. Eu comecei a estudar. Sabe quando você começa a estudar alguma coisa na palavra, de repente, plim, uau! E entendi. Olha só o que acontece aqui. Eu e Ronaldo tivemos tempos de 100 vacas. Nós tivemos, eu acho que umas 3 vezes, uma temporada de 100 vacas, certo? Porque a Bíblia diz que existiam, lá José teve o sonho, não foi o faraó que teve o sonho, era 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, certo? E o nosso tempo ali eram vacas sem vacas. Nós não tínhamos vacas, nem as magras, nem as gordas, nem o leite das vacas, nem o queijo, não tinha nada. Esses dias, eu lembro que eu já falei sobre isso aqui, bateram no portão e assim nos vizinhos, quando bate no portão, dá a impressão que está batendo na nossa casa. E eu ouvi gritar: CBFL! O Ronaldo já gritou lá de dentro: olha, pode ser bandido, não vai lá fora.
que eles estão com essa armação agora, né? A hora que eu fui ver, era CPFL montado num poste cortando a luz de alguém. Falei, nós já vivemos isso. Cortou a luz, corre para pagar para ver se acende ainda hoje. E naquele tempo, quando pagava no dia, acendia no mesmo dia. Agora, para acender no mesmo dia, você tem que pagar uma taxa, e não é tão baixa. CPFL, e os caras, ao invés de fazer quietinho o negócio, eles gritam para a vizinhança ouvir. No meu caso, os vizinhos saem para ver de quem está cortando. Eles podiam fazer quieto, sabe? E nós morávamos no apartamento, e eu já falei isso, que eu e minha mãe, às vezes, minha mãe estava lá em casa e a gente se divertindo a respeito das nossas vacas sem vacas. E eu via carro da CPFL parando, e nós morávamos no térreo, parando assim na frente da minha janela do apartamento, e eu olhava, mãe, CPFL, a gente começava a rir, porque vai que é no nosso prédio, no nosso apartamento. Não era, nunca foi, Deus preservou a gente ali, porque a gente chegou a ficar 6 meses sem pagar. Sem pagar, e era sem vacas mesmo, era recebendo cesta básica, e Deus promovia aquelas cestas básicas maravilhosas. Eu contei da vez que, não foi uma vez só, de oficial de justiça vindo buscar nosso carro, e lá vai eu tirar tudo que está dentro do carro, né? E foi umas 3 vezes no nosso caso, que o oficial de justiça veio buscar, no nosso caso. E o meu carro tinha um adesivo, é propriedade exclusiva de Jesus. E eu fui no carro tirar tudo que era nosso de lá, porque a primeira vez que o oficial de justiça veio, lá em São Paulo, levou um carro com uma caixa de ferramenta completa do Ronaldo embora. O oficial de justiça ficou feliz da vida, né? E aí eu fui tirar tudo com a mão assim, em cima do adesivo, para ninguém ver que aquilo que eles estavam levando era propriedade exclusiva de Jesus. Fora os 5 assaltos que nós tivemos de levarem o nosso carro, em todas as vezes o carro voltou ou nós recebemos do seguro, mas teve assalto. E aquele clima de você ficar com medo, e aquele, você não sabe a crise que é você chegar no lugar e falar, cadê o carro? Certo? Então foi um tempo sem vacas. Quando nós chegamos para morar aqui, que compramos a casa, facílimo de comprar, facílimo, do jeito que a corretora facilitou para nós, é incrível. Ficamos 6 meses sem pagar. Detalhe, tinha vizinhos de trás que com 3 meses a Caixa Econômica tomava o imóvel deles. Nós ficamos 6 meses sem pagar. Então foi um tempo sem vacas. E aí, estudando isso aqui, fui descobrir qual era o motivo. E vocês vão entender um monte de coisa hoje. Quem honra, quem desonra, vive nessa crise. Mas como o Senhor desonra? Por quê? Eu tinha cuidado, desde que era criança, de honrar meus pais. Eu tinha um cuidado. Pelo menos, até onde eu entendia, eu honrava meus pais. E por que estava acontecendo o negócio daquele com a gente? Qual era a razão de tudo aquilo? Vocês vão entender agora a razão de tudo aquilo. Porque não é só isso, mas tem mais coisas que vocês vão perceber na palavra. Porque eu honrava meus pais, eu admirava extremamente, mas eu tinha um quê com o lado negativo do meu pai. Mas não era esse o principal motivo de toda a falência financeira que nós tínhamos. E como você sabe, a Bíblia é um livro de honra. E Deus está sentado no trono de honra. E nós vemos, há muitos anos atrás, na igreja, tinha uma pessoa, uma mulher, que tratava a nós dois assim com muita desonra. Primeira vez que o Ronaldo foi pregar, as primeiras vezes que ele foi pregar, essa pessoa, porque o carro ficava bem assim na porta da igreja, dava para ver o carro. Quando a pessoa viu que era ele que estava indo pregar, ela foi para o carro, não vou ouvir, foi dormir, dormiu. E assim, tudo que acontecia conosco, que envolvia nós dois, era assim um tratamento de desonra. E não era crente novo, era crente velho, era crente antigo. A honra de Deus correrá atrás de quem honra.
A honra de Deus correrá atrás de quem pratica o bem. O bem é aquilo que é agradável, belo, correto, excelente e útil. E pessoas que ficam criticando quem honra. Eu vou parar aqui. Porque também você pode se ver criticando, e o Ronaldo vai lembrar agora do que aconteceu, do que acontece conosco, porque às vezes tem alguém que está honrando o pastor, que aí aqueles que estão olhando falam, é um puxa-saco. Até no meio dos pastores tem isso. O pastor vai entrando, ele vai lá, abre a porta do carro para o pastor descer. Pega a mala do pastor. Pega a mala do pastor para ir. E no meio do público está sempre elogiando o pastor. Ou viu que o copo de água do pastor está esvaziando, ele vai lá e enche de novo. É um puxa-saco, bajulador. Só que enquanto esse cara que está sendo chamado de bajulador está prosperando, crescendo, os outros estão lá atrás, porque pessoas que ficam criticando quem honra não prosperam. Pessoas que ficam criticando quem honra não prosperam. E isso é uma coisa que você precisa registrar, anotar. Você precisa ter registrado isso no teu coração. Porque eu e o Ronaldo ficamos muitos anos sem vacas. Muito tempo, em tempos, sem vacas. E não entendíamos o motivo. Porque eu amava Deus, gente. Eu amava Deus muito. Eu servia a Deus, toda igreja que eu fui, eu procurava servir, sempre estando à frente de alguma coisa, procurando contribuir e tal, e procurando honrar meus pais, mas tinham mais. Se você honra, você sabe que portas estão se abrindo para você. Se você honra, você sabe que portas estão se abrindo para você. E eu quero um Pentecoste neste lugar. Não quero cara de choro, eu quero cara de gente que vai prosperar. Se você honra, você percebe que as portas se abrem. Para todo mundo fecha, mas para você abre. Tá errado para todo mundo. A maldade, a malignidade pega nos outros, mas em você não pega, porque você honra. E eu tenho filhos que sempre dão um jeito de nos honrar. Mas você pensa que é só filhos que honram os pais, ou só os pais que honram os filhos? Tem uma lista de pessoas para serem honradas. O céu não abre para quem não honra. O céu jamais vai abrir para quem não honra. O céu só abre para quem honra. E não se incomode com críticas. Não se incomode de chamar de bajulador. Não se incomode de chamar de puxa-saco. Não se incomode. Não olha para isso, porque esses que eu falei para você, que abre a porta para o pastor, carrega a mala do pastor, que estão sendo chamados de puxa-sacos, eles não estão nem aí. Eu sei que eles estão crescendo. O céu está aberto para eles. E honra, queridos, é uma habilidade, é uma unção. Honra é algo que você pede para Deus e Ele te ajuda a fazer mais. É apreciar, estimar, respeitar, independentemente da outra pessoa. Não depende da outra pessoa. O que nos influencia é a unção, não a pessoa. Independentemente de quem você decidiu honrar. Independente se aquela pessoa que você decidiu honrar está te desonrando. Kabod, no grego e no hebraico, significa dignidade, reverência. Para nós, no sentido humano, nós entendemos dignidade de forma errada. Eu tenho minha dignidade, eu só aperto a mão de quem aperta a minha. Eu só abraço quem me abraça. Eu só gosto de quem me gosta. Para os homens, isso é dignidade, mas na Bíblia, dignidade é diferente. É retribuir o mal com o bem. Se você quer cabode na tua vida, a glória de Deus na tua vida, que a honra te persiga e te alcança, você vai retribuir o mal com o bem. E só pode fazer diferente quem é diferente. Quem é igual ao mundo faz igual ao mundo. Eu só aperto a mão de quem me aperta a mão. Eu só gosto de quem gosta de mim. Isso faz os zeros virem para a tua conta bancária.
Gente, vocês estão entendendo o negócio aqui? Tem alguém entendendo aqui? Quem quer zeros na conta aqui? Queridos, tem gente aí na internet, pastor, falando esse negócio de prosperidade. Deixa eles, não liga para isso, não ouça isso. Mas quem honra, os seus zeros vão subir na tua conta bancária. Às vezes você vê uma pessoa que ganha quase 10 mil reais, não tem nada. Dinheiro não rende. Mas você vê aquele que ganha o salário mínimo, vive melhor do que o outro. Por quê? Honra. Honra, é uma questão de honra. E eu quero, esse aqui é uma frase, outra frase que eu quero deixar registrada. A primeira, pessoas que ficam criticando quem honra não prosperam. Outra, todo problema financeiro na vida de alguém chama-se desonra. Vamos imaginar que a pessoa não prospera porque ela não é dizimista. Se ela não é dizimista, ela está desonrando a Deus. Ok? Ou ela pode estar vivendo muito mal. Ela desonra os pais. E agora eu vou dar uma lista de 5 pessoas que nós precisamos honrar. E todo mundo aqui anota, que eu vejo na cara de vocês que vocês anotam. Porque vocês estão decididos a ter um mestrado, um doutorado. Vocês querem ser o máximo na questão de honra. Falar, a partir de hoje eu vou estudar esse negócio, eu vou viver esse negócio, eu vou ter um monte de zeros na minha conta, eu vou prosperar, e a honra vai me perseguir, a glória de Deus vai me perseguir, a paz de Deus vai me perseguir, e ninguém vai me deter. O mundo vai quebrar, mas eu não vou quebrar. Essa é a palavra de Deus. Glória a Deus. 5 pessoas que nós precisamos honrar. Primeira, Deus. Aquela palavra que diz, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade. A lista lá vai dizendo, nada me separará do amor de Deus. Queridos, eu tenho conhecido alguns homens e mulheres. Conheci um casal na Bolívia, um casal no Peru. Eu vou dizer para vocês, são homens de quem o mundo não é digno. Eu falei, meu Deus, como eu preciso aprender. Como eles amam a Deus. Como eles amam a Deus. Mas tem aqueles que não honram a Deus, trocam o culto pelo time de futebol. Marca agenda em dia de culto. E aí a fala mas Deus está comigo. Está mesmo, porque a fala corrente de quem não vem na igreja mas Deus está comigo. Está mesmo, porque aqui no texto que eu li de 1 Samuel, Deus não, ele despreza quem o despreza. E não ir no culto por causa de outro motivo, você está desonrando a Deus. Está desonrando a Deus, e Deus fala, eu desprezo quem me despreza, e não sabe porque a vida não está boa. Primeiramente a Deus. Segundo, os pais biológicos. E olha que interessante, a Bíblia fala, honrará teu pai e tua mãe. E a sequência é pai e mãe. Por quê? Nunca pensei nisso. Porque exatamente nessa sequência. Por que pai e mãe? Porque primeiramente você foi gerado no pai. Que legal. Se não fosse o pai, não tinha filho. Primeiramente você foi gerado no seu pai. Então honra seu pai e tua mãe. Você nasceu primeiro do seu pai. Tem pais difíceis de amar ou de honrar. Tem pais difíceis. E é às vezes complicado pensar que Deus escolheu aquele pai para você nascer. Deus escolheu aquele pai. Quando você ouve o testemunho da Joyce Meyer, um homem que abusou dela, que a estuprou durante 10 anos. Como você vai honrar um homem daquele? E Deus, quem conhece o testemunho dela, Deus deu para ela a ordem no final da vida dele. Você não só vai perdoar, mas você vai trazer de onde ele mora, você vai comprar uma casa para eles dois. E você vai cuidar deles até o fim. Uau! Porque ela diz que a maior mágoa dela era da mãe, que não tinha protegido. Mas aqui honra pais biológicos. E aí vem
para passar uma guilhotina mesmo na cabeça das pessoas, tal. Terceiro, a honrar o padrasto e a madrasta. Gente, madrasta já fala. Madrasta. Se ela fosse boa, seria boa-drasta. Padrasto. E Deus fala, honra, porque eles estão também no lugar de pai. E, meu Deus, não falou para você conviver com um padrasto que abusa, com uma madrasta que abusa. Não. Mas falou para honrar. E às vezes você está com a sua bênção retida por conta disso. Tem a ver com as finanças. E aqui Jesus teve um padrasto e honrou o padrasto dele. Mas ele era um bom padrasto. Mas assim, não existe referência na Bíblia para dizer que se for uma pessoa boa, você vai honrar. E é muito difícil. Porque os meninos disseram que se ou eu morresse ou o Ronaldo morresse e um quisesse casar, o Nado disse que ia dar voadora nela todo dia. Todo dia. E se fosse o marido? Mas ele que ia levar a voadora. Não, porque aí a Bíblia fala, se você quer ser bem sucedido, você ia ter que honrar. E se fosse ruim? Se fosse uma pessoa ruim? Não convive com ela, mas você tem que honrar. E aí vem o quarto. Gente, tá piorando o negócio? Tá ficando difícil? Porque se fosse fácil, não precisava você ser crente. Qualquer um lá no mundo faz. Às vezes melhor. Tem tanto padrasto que é bom lá no mundo. Nós conhecemos o padrasto do menino que era vizinho nosso, que ele gostava, ele amava mais aquele padrasto do que o pai dele. Esqueci o nome do menino. Quarto, sogro e sogra. O que tem de problema financeiro atrelado à desonra de sogro e sogra? Sogro e sogra. Problemas financeiros atrelados à desonra de sogro e sogra, porque eles foram colocados no lugar de pais também. Deus escolheu o seu pai para nascer, Deus escolheu os seus sogros quando você escolheu o seu marido ou a sua esposa. E Deus, quando você escolheu a igreja, Ele está lá na pessoa do pastor também. Então fica quieto. Sogro e sogra. E eu estava ouvindo um pastor falando, meu Deus, ele é muito bom. Olha, faz 20 anos que eu como de graça na casa da minha sogra. No começo era eu e minha esposa, a filha dela. Depois veio a filha. É um motivo de honra. Depois veio o filho. Depois os filhos se casaram, vieram o genro e a nora. Depois vieram os filhos. Isso foi hoje. Hoje eu chego na casa da minha sogra com o rebanho completo. Todo domingo. E ele falou, eu fui viajar domingo. Na segunda-feira eu estava lá falando, cadê meu almoço? Honra. E ele faz mais coisas, eu vou dar mais coisas aqui para vocês. E 1, 2, 3, 4, 5 pastores. Que valor eu estou dando ao meu pastor? Queridos, às vezes, enquanto o pastor está orando pela pessoa, está jejuando, pela pessoa está suando, ele está transpirando, ele está clamando diante do Senhor, a pessoa está reunida com alguém falando mal do pastor. Com pessoas desse jeito não precisa nem do diabo. Não precisa do diabo. O pastor está lá. Judas vendeu o pastor dele pelo preço de um escravo. Sabia que 30 moedas era o preço de um escravo? Judas trocou o pai por um escravo. Ele vendeu o pastor dele. E como você estava, olha isso, eu comecei a refletir, como você estava quando você encontrou o seu pastor. Como é que estava a sua vida quando você encontrou o pastor? Eu comecei a pensar em pessoas que chegaram detonadas na igreja. Detonadas, casamento detonado, filhos detonados, gente viciada em drogas.
Não, muitos não eram casados. Que número enorme que o Ronaldo e o Bruno fizeram casamento de pessoas que não eram casadas, casaram na igreja, eram amancebadas, amaziadas, e se casaram na igreja, tiveram família transformada, restaurada, mulher que apanhava do marido não apanha mais, e filhos que eram viciados se encontraram no Senhor e encontraram o pastor cheio de carrapicho, cheio de demônios, cheio de sujeira, e o pastor limpou, tratou, cuidou. E aí, como é que essa pessoa está hoje? Ficou tudo bem, família restaurada, tudo bem e tal. E aí, não, o pastor não serve mais para mim, a palavra dele não está mais me alimentando. Eu tenho falado aqui, eu tenho que depois editar essas palavras que eu falo, porque mata essa ovelha, porque chegou todo detonado e de repente o pastor não serve mais, está trocando o pastor por tudo, porque não gosto mais da palavra dele, não gostei de ser criticado, não gostei disso, não gostei daquilo, mas quando chegou, estava todo estrupiado. E 7 conceitos sobre honra que eu quero passar para vocês. Primeiro, honra é apreciar, é determinar o valor, aquilo que não está à venda. E eu já falei que todo problema financeiro na vida de alguém está atrelado à desonra. Segundo, estimar. Honra é estimar, amar alguém a ponto de se dar por ele. Considerar, se importar. Quando Jesus passa e Zaqueu está lá no alto da árvore, ele estava ali porque ele estava honrando, ele queria ver Jesus. Jesus olha para o alto e fala: eu vou hoje entrar na tua casa, eu vou comer na tua casa hoje. Quando nós honramos, Jesus quer morar na sua casa. Terceiro, considerar, é dar importância, trazer para dentro do coração. 4, é homenagear. E nós temos um conceito errado de homenagear. A gente pensa que é vir aqui na frente fazer uma poesia para o pastor, ou no dia do aniversário da esposa é levar um buquê de rosas para ela. Quando leva, trata o ano inteiro mal, chega no dia do aniversário, quer dar um presente. Isso não é homenagear. É muito forte o conceito de homenagear. É jurar fidelidade e respeito, é lealdade. E lealdade é um conceito que dói aqui. Olha o que é lealdade: é considerar a vida de quem quis tirar a tua vida. Lealdade é considerar a vida de quem quis tirar a tua vida. É guardar as costas de alguém que te expôs. Isso é lealdade. Que forte! Está muito longe de todo conceito humano. E quando você se move em honra, o céu se abre para você. Quando você se move em honra, o céu se abre para você. Aleluia. Agora era aquela hora que a bateria ia tocar forte. E você vai aumentar um pouquinho mais o som dessa música, por favor. Glória a Deus. 5, é preferir. Escolher. Preferir significa escolher, eleger, optar. Eu escolhi estar na igreja no domingo. Parece que a gente tem falado sobre isso continuamente. E nunca é recado para ninguém, porque isso é uma palavra que Deus tem anunciado em todo mundo. Não opte contra estar na casa de Deus. Muitos anos atrás, numa igreja que eu estava, uma menina de 17 anos, ficou doente e eu fui visitá-la no Centro Boldrini. Ela estava com câncer no pescoço. E nós oramos por ela, ungimos, e ela foi curada.
Glória a Deus. E assim que ela foi curada, ela foi para o baile. Ok? Não preferiu a casa do pai. E cada casa, Deus escolhe alguém para ser o cabeça. Lá na sua casa, ele escolheu o marido para ser o cabeça. O pai escolheu o sogro, escolheu o pastor para ser o cabeça. 6. Honra é respeito. Tratar com reverência. Respeito é dar atenção. Quando o respeito diminui, a linguagem fica difícil, gente. É aquilo que eu falei logo no começo. Quando a pessoa não tem mais respeito pela igreja que ela está, ou não tem mais respeito pelo pastor que ela está, a linguagem corporal dela fala. Ela não gosta mais de estar ali, e o corpo dela fala: eu não gosto de estar aqui. E isso entre o casal também. Quando o respeito diminui, a linguagem fica difícil. E 7 é reverência. Respeito e reverência são diferentes. Nós aprendemos que reverência é como você se porta no culto. Antigamente, na igreja da minha mãe, respeito era o homem tinha que usar chapéu, terno, com colete. A mulher era saia grande, cabelo comprido, tinha que usar meia e era isso. Mas reverência não é nada disso. Reverência é quando você ouve e pratica. Então a diferença de respeito e reverência é isso. Respeito é quando você ouve e concorda com tudo, mas você não vai praticar. E reverência é quando você ouve, atende o conselho que é dado e acata. Isso é reverência. Então honra é apreciar, é considerar, é estimar, é homenagear, é respeitar, é reverenciar. Vamos lá, vamos falar. Honra é apreciar, considerar, estimar, homenagear, respeitar, reverenciar. Romanos 13 diz que as autoridades são constituídas por Deus como anjos, são representantes de Deus. Você precisa honrar as autoridades como anjos de Deus. Apocalipse capítulo 1 e capítulo 2 se refere ao anjo da igreja, se refere como anjo, é representante de Deus na terra. E você precisa honrar. Se refere isso também à nossa família. Se você anda em desonra na família, e não tem a ver só com o pai, com a mãe, é lateralidade também. Se existe desonra, você vai ver problema financeiro na tua vida. E à medida que honramos, a nossa vida prospera. Diz assim: à medida que eu honro, à medida que eu honro, a minha vida prospera. E aí quando eu falar de novo, você vai repetir, no final você vai glorificar a Deus, como quem diz: eu gosto de estar aqui nessa igreja, tá bom? Diz assim: à medida que eu honro, a minha vida prospera. Eu tô vendo carinhas. Olha para quem está do lado e fala assim: será que está falando para você? E esse negócio de honra, queridos, Deus apertou esse negócio de honra, porque é para nos transformar em espada afiada, e não em canivete. Como é forjada uma espada? A espada é colocado o metal lá no fogo, a 1000 graus, depois é tirada do fogo, vai para a bigorna no martelo, pá, 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 depois enfia no gelo, depois volta para o fogo, 1000 graus, volta para a bigorna, martelo, tá, 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 gelo, e vai de novo. Quando termina esse processo, aquela espada corta um fio de cabelo. E Deus quer nos forjar dessa forma, que você seja uma espada afiada, que você seja como uma espada afiada. Vai ser perigoso para o inferno.
O inferno vem contra você e você não tem medo de nada, porque você está sentado na honra. E aí eu fui avaliar a minha vida. Todos os processos de crise financeira que nós passamos teve a ver com desonra. Desonra de pastor, desonra de dessa lista aqui que eu estou passando, desonra de chefe, teve a ver com desonra. Todas as crises financeiras, minha família, minha herança, minha linhagem do passado toda em crise financeira. Não conheci um da linhagem do passado que tivesse prosperado, mas todos tinham problema com desonra. Só que eu consegui até a minha bisavó, que ela eu conheci, minha bisavó, que era da época da escravidão, mas ela era branca, ela era mãe solteira, 1800 e pouco, a mulher já era mãe solteira, teve só a minha avó e depois tudo uma linhagem de desonra, problemas financeiros o tempo todo. Olha só, gente que não honra a autoridade não prospera, não vive bem e vive pouco. Samuel viveu numa igreja que tinha um pastor corrupto com uma família corrupta. Samuel foi liderado por Eli, pelos filhos de Eli. Mas ele não saiu daquela igreja. Olha o que aconteceu com Jesus. Que legal, vamos ver, vocês vão me acompanhar. Digam amém aí, glória a Deus. Glória a Deus. Quem fica com raiva quando o pastor fica mandando falar aleluia? Yes. Jesus foi ser batizado no Rio Jordão. O céu abriu, maior do que a tela de televisão que o Bruno e a Camila compraram. O céu abriu, aquela glória. Gente, vocês têm que assistir The Chosen. Você entra na história ali, meu Deus, tem segunda temporada já, eu descobri. Já tem a terceira. Meu Deus, que é isso? Jesus vai ser batizado, foi batizado quando ele viu o céu abriu. Que negócio em 3D ali, ó. E Deus falando assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que glória, Pai. Logo em seguida, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, para ficar 40 dias e 40 noites na companhia do diabo, fazendo jejum. Acabou de ser honrado pelo Pai. O próprio Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto, na companhia do diabo, passando fome, com jejum. Onde estava o Pai nessa hora? Sentado no trono de honra, sendo adorado o tempo todo. Jesus estava lá no deserto. Quando Jesus sai do deserto, que termina aquele período, o que Jesus fala? Ô Pai, o Senhor, hein? Tá louco, hein? Se eu tivesse me falado que eu ia passar por isso aqui, eu nem tinha vindo. Só acabou de me elogiar. E aí, o que o Senhor faz comigo? Aí ele fala assim: olha a fala de Jesus. Foi o meu Pai que me enviou. E eu faço as obras que meu Pai mandou eu fazer. Se fosse alguns cristãos, a maioria dos cristãos, imagina que eu quero esse pastor. O que não quer dizer que um pastor que quer te matar, você deve ficar ali. Que era o caso de Davi. Porque Samuel continuou com aquele pastor corrupto. Mas Davi não ficou, porque ele tentou. Se você ler a história lá, ele tentou ficar. Mas toda vez que ele voltava, Saul tentava assassiná-lo. Mas ele honrava tanto que o cara que veio trazer, o homem, o fariseu que veio trazer a notícia que Saul tinha morrido e o amigo dele, os filhos dele tinham morrido, ele matou aquele cara. De maneira alguma eu tocarei no ungido do Senhor. Por que ele não ficou com Saul? Se ele ficasse, Saul ia matá-lo. E a caverna de Adulão ali era um treinamento. Quem te corrige tem paternidade para com a tua vida. Quem te corrige tem paternidade para com a tua vida. Quando você começa a caminhar em honra, Deus começa a abençoar você.
E a igreja que está desperta vai acompanhar agora. Quando você começa a caminhar em honra, Deus começa a abençoar você. E a prosperidade começa a te perseguir. A honra te faz viver bem e viver muito. E é uma unção para tratar bem quem te tratou mal. Senão você não é diferente, você é igual ao mundo. Tem uma unção para tratar bem quem te tratou mal. Dia desses, estava com o Bruno e a Camila, e aí aconteceu uma cena e tal. Olha, a vontade humana desce a foice, passa a guilhotina. Mas veio uma unção para tratar bem quem te tratou mal. A unção de Deus para dar honra é maior do que a capacidade de quem recebe honra. Eu recebo maior capacidade para dar honra do que quem recebe. E às vezes quem está recebendo nem sabe que está recebendo, mas você sabe. Você está honrando a pessoa nem sabe. Provérbios 3, 9 e 10 fala sobre traz as tuas primícias ao Senhor. Tudo que é primeiro é de Deus. E um grande dizimista é aquele que dá os 10% de tudo que entra primeiro. Não é qualquer 10%. Você vai lá, recebe o seu salário tal, você recebeu na segunda-feira, no domingo seguinte você vai lá e entrega o seu. Não é qualquer 10%, é o primeiro. É primícia. Deus quer o primeiro. Quando Isaac foi para o Egito, estava num tempo de seca no Egito. Em toda a terra tinha seca, mas Isaac prosperava enquanto os egípcios não prosperavam. Ele prosperava 100 por 1. E Deus vai pegar essa empresa quebrada, Ele vai pegar alguma coisa quebrada em que você está e vai colocar na tua mão, e você vai transbordar, você vai prosperar. A empresa pode estar caindo, mas na tua mão vai prosperar. Deus vai prosperar na tua vida. E Ele colocou uma terra para você semear. A terra chama teu pai, a terra chama teu sogro, a terra chama teu pastor. Semeia nessa terra, para de reclamar e semeia. E enquanto muitos estiverem quebrando, você vai prosperar. Isso não é palavra motivacional. Leia a tua Bíblia e ouve a minha história. Dá uma olhadinha na sua história, se não é isso que acontece com você também. Problema financeiro atrelado à desonra. Normalmente você honra pai e mãe, mas não honra os outros, que deveriam ser honrados também. E aí vem os problemas. Como é que está a tua vida de honra hoje, meu querido? Vamos partindo para o final. Eu quero que você comece a refletir, assim como eu fui confrontada com essa palavra. E eu quero que você comece a analisar como é que está a tua vida de honra. E às vezes você está entre os dentes falando: esse não. Esse não. Você vai continuar com o seu problema. Não ligue para a torcida. Não olhe as críticas. Faz o que tem que fazer. E a quem você vai dar honra? A quem você vai resolver dar honra? Ou você é essa doutrina da honra? Você pode continuar resistindo e não espere evolução na tua vida. Às vezes tem alguém querendo te honrar e você não quer. Você não quer receber a honra. Você vai decidir dar honra a quem o Espírito de Deus vai colocar no teu coração. E você vai dizer: eu não quero mais existir. Eu não quero mais existir. Às vezes é um pai difícil, mas Deus colocou aquele pai na tua vida e fez de você a carinha de papai. Eu ia fazer isso também, ia falar assim: olha para quem está do seu lado, faz assim, você é a carinha do papai, não faz. Você é a carinha do seu papai. Não se preocupe com comentários. Você pode resistir à honra que teu pai quer te dar. Você pode resistir à honra que teu filho quer te dar. Você pode resistir à honra que o teu pastor quer te dar. Não se preocupe com comentários. Por essa doutrina, você sairá do tempo sem vacas. Por essa doutrina, você sairá do tempo sem vacas.
E não terceirize, fica pensando, nossa, eu queria que fulano estivesse aqui ouvindo essa palavra. Nossa, eu queria que outra pessoa ouvisse essa palavra. Será que você está resistindo à doutrina da honra? A unção faz você assumir a culpa de não estar honrando. E muita gente vai falar de você. Muita sentença que era contra você vai ser transformada em bênção. E o diabo vai ficar envergonhado. Você vai emudecer o diabo. Toda sentença lançada contra você vai começar a ser transformada em bênção. Você precisa que Deus eleve a tua unção de honra nesta noite, meu querido. Você precisa que Deus venha e eleve a unção de honra na tua vida. Alguém que desonrou você e você quer honrar. Alguém que foi desleal a você. Alguém que não te perdoa. Alguém que fala mal de você. Não pense em quem não tem dignidade. É para você a palavra. Deus quer abençoar, Deus está preparando o terreno. Todas as palavras trazidas para essa igreja tem sido para preparar o terreno para o que vem por aí. Porque nós vamos ter um ano de dar e de receber dupla honra. Nós vamos entrar numa temporada de dar e receber dupla honra. Não resista à doutrina da honra. Quero encerrar com isso. Um homem que fala mal da esposa, ou um homem que trai a esposa, ou um homem que fala de outras mulheres, desonra a aliança eterna que Deus deu para aquele homem. É desonra da aliança. Um homem que fala de outras mulheres, ou que paquera ou flerta com outras mulheres, está desonrando a sua aliança, e a prosperidade vai fugir dele. Uma mulher que faz isso também. Nós ouvimos essa semana falando de um pastor que era abençoado, ungidíssimo, era ungidaço, e caiu em adultério com uma mulher. A esposa não quis perdoar, ele teve que separou e casou com a mulher com quem ele traiu, que era uma influencer. Me mandaram as fotos da mulher. A queda desse pastor foi incrível. Era professor de faculdade, era diretor de empresa, era bem sucedido em tudo, era ungidaço, perdeu o emprego, perdeu a faculdade, perdeu tudo. E agora está lutando para trazer de volta essa mulher com quem ele se casou, que é uma leviana de mão cheia. Desonrou a aliança do casamento dele. Filhos que forçam a saída de casa estão desonrando os pais. A nossa cultura que quer imitar os Estados Unidos, não, o filho não pode morar na casa dos pais, isso é desonra. Olha lá como está a nação. E nós vamos orar. Pode vir, Bruno, por favor. E eu não quero uma música de honra, não. Você preparou música de honra, Bruno? Não? Eu quero, essas músicas foram de Jesus vai vir, ele está vindo buscar a igreja, essa terceira que a Bia canta com você. Por quê? Quando ele chegar, eu quero que ele te encontre em honra, em prosperidade, em abundância. Queridos, eu tenho visto um nível de desonra de maridos de esposas com seus maridos, de pais com os filhos, de maridos com a sua esposa. Nível de desonra no meio dos adolescentes. Você acha que vai para onde? Pobreza, problema financeiro, miséria. E eu quero desafiar você hoje a você estar diante do Senhor falando: Senhor, eu não sou digno, mas eu quero começar a honrar. Vamos ficar de pé, por favor. Pode ficar sentada. Queridos, eu vou encerrar já e vou deixar você com esse desafio diante do Senhor.
Examina e vê se a sua vida já teve crises como nós tivemos. E resolva as suas questões com o Senhor. Peça para Ele a unção para honrar onde é difícil de honrar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que você seja muito sério com Deus agora. Muito sério. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que esta igreja, que as pessoas que estão aqui e as que vão ouvir ainda essa palavra, elevem o seu nível de honra e comece a caminhar em abundância, na abundância do Senhor. O Senhor está preparando esta igreja, o Senhor está tratando esta igreja, e que com isso, Pai, venha uma grande prosperidade. Que ninguém se importe com as críticas, com os comentários. Não fica olhando aí na internet que fala contra a prosperidade, porque o Senhor quer prosperar a igreja do Senhor para o que vai vir. E nós queremos caminhar com um nível elevadíssimo de honra e de lealdade. Primeiro, honra ao Senhor, Pai. Que vocês comecem a semear na vida do seu pai, na vida dos seus sogros. Comecem a semear na vida do seu pastor. Eu soube de um pastor que semeia um dia de salário na vida do pai, um dia de salário na vida do sogro, um dia de salário na vida do pastor. Pai, eu devolvo a Ti toda a glória, toda a honra. Peço que o Senhor abençoe a cada um e que todos estejam cobertos debaixo das Tuas asas, em nome de Jesus. És adorado entre nós, tão desejado